Fala pessoal, eu sou o Daniel aqui da Taberna Geek e essa é uma análise do sexto e último episódio da série Peaky Blinders. Isso mesmo, que teve um final magnífico, claro que tem seus problemas também, mas nessa análise estarei comentando sobre o episódio em si, sobre a temporada no geral, falarei disso em um próximo vídeo, então fiquem ligados aqui no canal. Vale destacar que haverá um filme, provavelmente vai sair no ano que vem, onde vai continuar a jornada de Thomas Shelby, ou pelo menos da gangue. Então fiquem ligados, pois esse não é exatamente o fim de tudo, há mais coisas para acontecer. Eu quero dizer que esse episódio joga um balde de água fria nos mais ansiosos, que já estavam definindo essa temporada de diversas formas, sem nem mesmo ver o contexto final. E esse episódio final, ele compila muito das coisas que foram trabalhadas em toda essa temporada, na quinta temporada também, não finalizando tudo, né? Como eu disse, há mais um passo da jornada a ser dado, mas explicando, ou pelo menos dando sentido a tudo que foi trabalhado desse momento do Thomas de sofrimento, de solidão, de arrependimento e tudo mais. E no final mostra que o Thomas Shelby ainda tem força, tem uma sede para realizar os seus feitos, e por isso que o arco fica bem fechadinho e bem interessante também. Cria ansiedade para o filme, mas já entrega algo de cara para o espectador nesse contexto final. Eu sei que muitas das pessoas que estão assistindo nesse formato de um episódio por semana nessa sexta temporada, a maioria delas já acompanhou o Peaky Blinders teoricamente pronta, com as 5 temporadas feitas ali na Netflix e assistindo tudo de uma vez. Então sempre tem aquele plot a mais e você assiste, e na hora de assistir um episódio por semana é diferente, pois você raciocina, você tem que esperar uma semana, então tem aquela ansiedade para as coisas acontecerem, e aí vem as críticas e não consegue digerir o que realmente está acontecendo ali e entender que existe um processo até o caminho final. Por isso, muitos podem ter se frustrado no meio do caminho, mas quem chegou a esse último episódio foi recompensado gradativamente e grandiosamente. E o início do episódio já mostra para o que veio, né? Com a trilha sonora incrível, o Michael saindo da prisão, tudo muito bem feito, então é algo a se aplaudir e já demonstrou até um pouco da característica de um filme, né? Pela duração de 1h20 e por toda essa pegada meio gangster, meio conflitos ali vão acontecer, muita treta. Então esse já é um início que eu queria só comentar, deixar registrado aqui mesmo. Mas o que pega mesmo é o relacionamento entre Liz e Charlie e o Thomas nesse contexto. Eu quero falar inicialmente sobre Liz e Charlie, pelo Charlie considerar a Liz a sua mãe, é chamá-la de mãe, né? Entendendo que sua mãe morreu e que a Liz cuidou dele muito bem, e a Liz foi uma personagem admirável durante toda essa jornada, né? Seja apoiando o Thomas, cuidando da família e no seu lado sentimental, o seu lado sofrível também, que foi aflorado nessa sexta temporada, e a Natasha O'Keeffe soube trabalhar muito bem isso, sabe? Eu até vi uma postagem lá na página de Peaky Blinders ou da BBC, onde tiveram diversos comentários que a Natasha foi muito bem nesse papel e que desempenhou um papel importantíssimo, que foi a Liz, que ganhou a sua evidência, uma personagem sofrida, teve um final também sofrível, mas de certa forma ganhando aí a sua liberdade. E esse relacionamento Charlie e Liz mostra um pouco do que é o Thomas Shelby também, porque o Thomas sempre fala, proteger a família, isso e aquilo, falando em um contexto macro, né, de irmãos, irmãs, sobrinhos, mas esquece do micro, que é a sua família mesmo, que é esposa e filhos, onde ele acaba deixando de lado. O Charlie mesmo fala que ele quase não vê o pai, por isso ele tem essa ligação com a Liz, e essa é uma falha muito grande do Thomas. Até tinha comentado que no início da temporada uma parte legal era ter mostrado que o Thomas se reaproximou da família, né? Começou a cuidar realmente dessa família dele mesmo. Só que esse episódio final já evidencia que não é bem assim, né? Teve esse momento ali, mas na realidade o Thomas sempre esteve longe. E a postura do Charlie é interessante porque na quinta temporada vimos uma criança
bem revoltada, né? Ele brigando com o Tommy ali logo no primeiro episódio da 5ª temporada, e agora que ele cresce, ele já mostra uma personalidade, um jeito bem tranquilo, conseguindo controlar suas emoções, e quem sabe pode ser um personagem interessante para o futuro, apesar de agora não mostrar tanto potencial, mas como eu disse na análise passada, ele ainda é muito novo, pode ser que ele cresça e saiba cuidar muito bem dos negócios do pai. E falando em Lizzie e Thomas, naquele diálogo inicial, ela solta algumas frases que são bem pontuais, principalmente em relação ao Thomas. Primeiramente, ela fala que o Thomas não consegue mais esconder a mentira, e isso é perceptível através de seu olhar. E ela comenta isso quando ela começa a questionar e falar ali muito brava porque o Thomas transa com a inimiga, né, com o inimigo que é a Diana, e isso dá a entender que aquilo não foi um sexo ali só por questões de negócios, sabe? Parece que o Thomas foi para ficar com a Diana, não posso dizer que por atração, mas quem sabe até mesmo por uma vingança, porque o Mosley já dormiu com a Lizzie, então o Thomas realmente aceitou aquela ideia ali proposta pela Diane do tipo, realmente vamos fazer isso, vamos equilibrar o jogo. E querendo ou não, isso mostra um pouco da fragilidade que o Tommy teve nessa temporada. E a outra, ela fala sobre limitações, sobre o Thomas não entender as limitações do próximo. Então é muito fácil para o Thomas chegar e falar, eu não tenho limitações, ele chega, cruza a linha, ele faz o que ele quer, mas ele não consegue perceber as limitações, principalmente emocionais, das pessoas ao seu redor. E isso se refere a Lizzie também, porque ele acha que, eu vou ali transar com a Diana, falo que é sobre negócios, e tudo bem, é tudo parte do meu plano, as pessoas precisam entender isso. E a Lizzie, quando ela fala isso, é do tipo, cara, não é assim que as coisas acontecem. Eu entendo isso de uma outra forma, de um ponto negativo, e que me incomoda. E não só com a Lizzie, com outros personagens isso ocorre também, e fica de certa forma até transparente nesse episódio. E nisso eu preciso ir à conversa do Arthur com o Thomas, que exemplifica muito isso dessa questão de limitações, porque o Arthur descobre, né, a doença do Thomas, e o Thomas tenta levar isso como tudo bem, eu já era destinado para esse caminho, eu só recebi um laudo aqui agora, e acha que o Arthur precisa encarar isso da melhor forma. Só que não, é algo que também ultrapassa as limitações do Arthur, sabe? Ele é o irmão mais velho e já tem aquela cena ali com close no John mostrando que o Arthur tem um sentimento de tipo, olha, eu perdi o meu irmão mais novo, agora eu vou perder e que o meu irmão do meio, e eu sendo o irmão mais velho talvez não fui capaz de cuidar deles, ou só para mim que a morte não chega. Isso é sofrível para ele, sabe? O Thomas tenta limitar essas emoções do Arthur, que são ilimitáveis. Por isso que eu curto muito essa frase da Lizzie. E esse momento entre os dois é incrível. É algo que a série deixou até um pouco de lado da 4ª para a 5ª temporada, e na 6ª temporada se aprofundou no lance emocional do Arthur, no lance emocional do Thomas também, e dos dois juntos, conversando como irmãos. E o Arthur tem até uma postura, né, de irmão mais velho, falando, levanta, soldado. As coisas não é assim como eu disse, tem todo aquele sofrimento não só de ver os dois irmãos morrerem, teoricamente o Thomas não morreu, né, mas a caminho da morte, mas esse sentimento de amor também pelo Thomas, sabe? Eu creio que aquele diálogo lá do episódio 4, se não me engano, mostra muito disso. O Arthur, ele sempre tentou ser essa muleta, esse pilar para o Thomas. Ele sempre gostou de ver a vitória do Thomas. E isso se condensa nesse episódio também. E o diálogo dos dois, ele é bacana porque o Thomas sempre refere a financeiro, a negócios, e o Arthur sempre resgata ao emocional, ao amor, do tipo, olha cara, a gente gosta de você e não vem com essa de você vai deixar contratos, vai deixar dinheiro e tá tudo bem, não, as coisas não funcionam assim. Fora a trilha sonora que incrementa ainda mais esse contexto desse diálogo e dessa conversa. E aí chega o momento mais quente do episódio, que é quando o Thomas começa a executar o seu plano contra os seus inimigos e os traidores também, um deles o informante Billy Grade, e ele chega na sala falando a linguagem cigana, onde só quem sabe da linguagem vai entender. Ele fala sobre verdade, né, que é basicamente o plano de verdade, quem sabe, sabe, e quem não sabe vai cair numa historinha.
que é o caso do Finn e do Billy Grady, que não sabe a língua cigana. E o Finn, cara, o Finn tem 20 anos nas costas e não sabe o que é basicamente a língua materna da sua família. O Charlie lá com 5 aninhos, lá na 5ª temporada, ele já sabia. Então tem muita gente que fica defendendo o Finn, o Finn isso, o Finn aquilo, merecia porque ele é um Shelby. Não, ele foi adicionado na série e trabalhado para mostrar que nem todos os Shelbys são eficientes, possuem sucesso, inteligência, força física, possui astúcia ou coisa do tipo. Ele é só um bosta mesmo que carrega o nome Shelby e que, claro, vai ter um desenvolvimento aí, quem sabe no filme mais à frente eu comento sobre isso. E é deixado essas iscas, onde o Tommy fala que todos os Shelbys vão estar lá na casa dele no domingo, então basicamente ali as ruas vão estar vazias, e o Arthur fala que vai jantar com sua esposa no Garrison, ali sozinho praticamente, porque já que os Shelbys vão estar na casa do Thomas fazendo um recolhimento ali de informações, de bebidas e etc, fica muito óbvio. E o Billy Grady pergunta 2 vezes, né, vai ser no domingo de agora, no domingo aqui, chama o Mr. Shelby de Tom, como se fosse um cara íntimo assim pra ele, e as coisas já se esquentam. Parece que o Thomas já queria matar ele ali naquele mesmo instante. Mas como que descobriu, né, que o Billy é o traidor? Cara, o Thomas teve 4 anos para fazer isso, e se ele conseguiu descobrir um informante, um traidor na gangue americana, você acha que ele não vai conseguir descobrir a sua própria gangue? E sendo que o cara trai ele várias vezes ali com o Jack Nelson, com o Ira 2 vezes, liga lá pra Gina, né, que a Gina atende o telefone e fala que o informante falou algo. Então, assim, é algo bem óbvio, né, nesse sentido. E aí, já partindo para as partes mais importantes, a primeira delas é Arthur versus Ira, cara. Aquilo ali foi sensacional. Para quem estava reclamando que o Arthur não estava tão ativo no campo de batalha, esse episódio veio com tudo e mostrou que o soldado Arthur ainda está vivo. E aquela cena ela é magnífica porque tem toda aquela tensão deles girando, se escondendo, e ela é bacana, ela começa desde o início, quando o Arthur ele está entrando no pub e tem aquele pastor, sei lá, padre, que está pregando ali no meio da rua, e ele entrega o dinheiro para ele e fala assim, onde está o Jeremias? Aí ele fala, olha, o Jeremias está no céu olhando para baixo. Então assim, já passa a informação que ele está lá escondido. A gente não percebe isso no início, quando essas frases soltam, mas depois que tem um acontecimento, você fica chocado. Pô, velho, que bacana que isso foi trabalhado dessa forma. E aí toda a cena tem uma construção incrível de soldado de campo de guerra, e quando o Arthur ele cita que a sua companhia, que ele era o melhor soldado ali da época, ele não tá mentindo, sabe? Porque tem todo o plano, quando ele coloca a máscara, solta aquele gás ali, mostrando que apesar do Arthur não ter uma inteligência na questão de negócios, de conduzir as coisas mais peculiares, né, que o Thomas consegue fazer no campo de batalha, na questão de atirar, ele sabe muito bem até mesmo criar estratégias contra os seus inimigos. E há esse ataque do Ira, e eu comentei na análise passada, olha, provavelmente vão mandar o Ira para atacar o Arthur, dito e feito, aconteceu. E eu fiquei muito feliz também de ser o Arthur ali vingando, né, a tia Polly, matando a Capitã Swing ali, porque o Arthur tinha uma conexão bem sentimental com a tia Polly também, sabe? Por mais que o Thomas, quando ele fala ali, olha, a Polly é metade de mim, o Arthur, ele tem todo aquele sentimento mais até infantil, eu não sei se infantil é a melhor palavra, né, mas a questão de criança mesmo, de ser criado do seu mais velho, criado desde o início pela tia Polly, ele vingando, falando, o nome era Elizabeth Grey, é um tributo também à atriz, aquilo me deixou muito emocionado de certa forma. E comentando sobre outro momento muito insano relacionado aí ao Billy, ao Finn e ao Duke. O Duke é esse personagem que ele chega e a gente pensa, pô, chegou precipitadamente nos 45 do segundo tempo e acha até estranho. Só que ele é um personagem que ele é tão bom inicialmente que a gente nem para ficar reclamando tanto assim dessa forma que ele foi adicionado. E como eu comentei na análise passada, o Duke ele chega sem muitas informações, sem a gente saber quem realmente é ele e o que ele pode nos oferecer, para criar esse suspense e a gente ter essas revelações
como foi nesse episódio final, revelações gratas aí de lealdade, de força e dele agindo como um Shelby, agindo como o Tommy também. Eu até disse que essa é meio que uma expressão clara de uma passada de coroa, né, do pai para o filho, que o Duke deve herdar porque o Charlie é muito novo. E ele toma todas essas ações de uma forma impecável, seja ali falando que o Finn não pertence mais à família por ordem dos Peaky Blinders, ele sentando a bala no Billy de uma forma bem fria também e lidando com aquela situação. Isso é ótimo. E em relação ao Finn, eu já comentei minha opinião sobre ele na análise passada, aqui também, é um personagem que ele é adicionado para ser inútil mesmo, e me surpreendeu, tá, esse fato dele defender o Billy. Eu pensei assim, olha, ele vai chegar, vai matar o Billy, e ali vai ser uma concretização de que o Finn é um Shelby mesmo, de que a gente pode esperar coisas grandes dele para o futuro. Só que não, foi deixado claramente que ele realmente é um mau Shelby. Creio que os Shelbys podem ser como os Targaryens em Game of Thrones, né? Ou você nasce bom e inteligente o suficientemente para agir no campo de batalha ao lado da sua família, ou você nasce aí um tirano, um traidor de merda que não serve pra nada, e esse é o caso do Finn. O Finn, ele não é um traidor na questão de tipo assim, cara, ele entrega aquelas informações para o Billy Grade em relação ao Mosley de uma forma bem inocente mesmo, parece que ele não sabia muito disso. Só que ele trai a família nesse momento, onde ele não decide matar esse inimigo que entregou as informações e que causou a morte da tia dele, para defender, meu amigo tem que defender, tenta atacar o Duke, que é o filho do Thomas, e o Isaiah também, que deve ser esse sucessor, teoricamente, do Finn. Então devemos ver mais Duke e Isaiah nessa jornada, e é interessante também por essa questão de representatividade, né? Peaky Blinders trouxe essa família do Isaiah, o Isaiah que é um personagem magnífico, traz mais representatividade também aí para a série, trazendo personagens negros, eu acho isso bacana também, e talvez podemos ter aí uma guerra Duke e Finn no filme, né? Ou em um spin-off também, que é planejamento dos Peaky Blinders. O Finn pode se concretizar como o vilão mais forte assim contra a família do que o Michael foi, mas não foi, né? Que não teve todo o rendimento aí da tirania do Michael. E já emendando isso e falando sobre o Michael, essa morte do Michael que me trouxe questionamentos, pontos positivos e negativos, mas primeiramente eu queria explicar todo o plano da morte dele. O primeiro ponto é como o Tommy descobriu tudo aquilo que aconteceu, e nisso devemos se atentar aos detalhes. O primeiro é que quando o Michael chega ali naquele pub, aquela taverna ali, o cara fala que todos os quartos estão ali sem hóspedes, menos um. Esse menos um do quarto é o quarto em que o Alf está, e depois ele sai e aparece. Outro ponto é aquele cara que está sentado junto do Michael e da família de americanos ali da Gina. Aquele cara que o Tommy briga no primeiro episódio. Ele chega ali, fica conversando, vê todas aquelas movimentações, e depois quando o Tommy chega no lugar, ele meio que cumprimenta o Tommy ali, como se estivesse tudo bem. Então pode ser que aquele cara seria um informante do Thomas ou algo do tipo, não seria surpresa nenhuma. Nisso temos a posição de umas crianças e do Johnny Dogs, porque quando o Michael e seu amigo americano vai lá trocar as bolsas do carro, tem umas crianças sentadas ali na beira do canal. E o cara até falou, olha, sai pra lá, peixe grande, vai lá pescar, tem coisa interessante lá. E aquelas crianças com certeza eram ali informantes, visualizando tudo que estava acontecendo e passando para o Johnny Dogs. O Johnny Dogs que vai fazer essa troca das bolsas. Lembrando, tá, que essas bolsas com essa bomba é a mesma bolsa com bomba que o Thomas utiliza ali no 5º episódio, no início, contra os chineses também. Então era reconhecível. E aí o Johnny troca as bolsas, e quando o Thomas vai entrar no carro, é perceptível um sinal desenhado ali perto da maçaneta, que é a informação que aquele carro não possui a bomba, por isso que o Thomas entra lá e fica sentado esperando. Então existiu todo um plano orquestrado para que o Thomas não morresse naquela explosão daquela bomba. E falando sobre a morte do Michael, né, que tem um diálogo entre os dois,
o Michael também já sabia que ia morrer e eu também já sentia que o Michael não iria matar o Thomas por conta daquela cena deletada da 5ª temporada, que ela aparece aí nessa 6ª temporada, só que cortada, que é aquela reunião ali que tem entre o Michael, a Polly e a Gina, onde a Polly fala com o Michael que vai haver uma guerra na família, e na cena final, na cena inteira, tem a finalização falando lá, a Polly falando para o Michael que ele queria morrer nessa treta toda, só que foi cortada. Só pesquisar cenas deletadas de Peaky Blinders no canal que dá para você entender o que eu estou falando aqui. Mas a morte do Michael, na minha opinião, eu não achei tão interessante matar o personagem, e eu vou comentar o porquê. Primeiro, porque ele foi muito mal aproveitado de acordo com tudo que foi criado para ele desde a 2ª temporada que o Michael aparece, começa a crescer dentro da família, e ali ele tem aquele plano na 5ª temporada, e a 6ª temporada ele praticamente preso durante todos os episódios, ele aparece ali e morre pronto. Claramente foi uma mudança de roteiro que aconteceu por conta da morte da Helen McCrory, que interpreta a Polly. E também por causa da pandemia, né? Já que inicialmente a ideia era fazer 7 temporadas e foi finalizado com 6. Eu creio que a ideia era criar essa treta mesmo dentro da família, como finaliza ali a 5ª temporada, com o Michael propondo negócios que o Thomas não aceita. Então essa 6ª temporada seria Thomas versus Michael, numa treta entre os dois, e a Polly estaria nesse meio aí, né, de toda essa intriga, mas com a morte da atriz, e para eles conseguirem dar um final para essa personagem, então eles pegam e colocam ali o Ira como o traidor e os assassinos da Polly, porque antes poderia ser realmente o Michael o traidor de toda, sabotador desse plano do Thomas contra o Mosley. Só que como que eles precisavam ali encaixar a Polly em alguma morte, fica mais fácil ela ter morrido naquela noite ali do plano sabotado. E dessa forma o roteiro deve ter sido modificado e o Michael passa de um possível grande vilão na 6ª temporada e uma intriga grandiosa na família para apenas aí um cara qualquer que tem suas pretensões, mas é engolido aí pelo tio da Gina, pela Gina, e não fica com tanto sentido. A morte do Michael não é por ele ser teoricamente o traidor que a gente esperava que ele seria, né? Porque ele só chega, ele propõe negócios para o Thomas não aceita isso e as coisas correm, tanto que se passam 4 anos e vida que segue. Só que colocam aí todas essas pretensões, ele matar o Thomas, dele achar que o Thomas é o culpado, só para finalizar o fio desse personagem mesmo, e isso é um ponto que eu achei estranho. E eu também acho um desperdício, porque, como eu disse, é um personagem ali desenvolvido desde a 2ª temporada, acaba morrendo, possui um ator incrível no seu papel, que é o Finn Cole, e é jogado fora simplesmente aí em 2-3 episódios que ele aparece com um pouco de evidência só, sendo que poderíamos aí ter um spin-off aí relacionado ao Michael. No filme mesmo era muito promissor ter uma reviravolta do Michael aí se aliando ao Tommy. Eu não tô falando isso porque eu só gostaria que isso acontecesse, sabe? Mas porque de certa forma eu fiquei triste do personagem Michael não ter uma história de evidência mesmo, seja como um aliado do Thomas ou como um grande inimigo do Thomas. Foi tudo muito repentino. Porém, essa morte abre espaço para conflitos futuros em relação a Gina querendo se vingar do Michael e ao Jack Nelson, que perde metade dos seus negócios de ópio para os judeus, vai querer se retalhar aí contra o Thomas. Então podemos ter esse personagem que também aparece bem de uma forma introdutória nessa temporada, sendo um grande inimigo em um filme ou em um spin-off. E após esse contexto, a aparição do Alf, né, que deixou algumas pontas, algumas informações do que pode acontecer com o Thomas, onde o Alf fala que ele está morto, né, há mais de 4 anos, que é quando o Thomas dá aquele tiro na cara dele, mas ele herdou ali mais de 50% de Boston, mesmo teoricamente estando morto. Então eu vejo que é uma mensagem que o Thomas pode se manter vivo, né, em pessoa para o filme, só que ele vai atuar como se ainda tivesse morto entre as sombras, quem sabe aí conduzindo o seu filho, o Duke Shelby, a empresa, mas sem ser aquele Tommy visível novamente como era antes.
Então essa foi uma pista deixada aí pelo personagem Alf. E aí acontece aquela reunião da família que é muito bacana. Eu senti que a reunião já dá de cara e já mostra qual vai ser o futuro do filme, que é meio que um restart em Peaky Blinders e na família Shelby, porque o criador da série falou que no filme quer focar mais em Birmingham. E como o Thomas teve todos esses negócios grandes, muitas vezes ele estava em Liverpool, em Londres, só que meio que deu um restart nas funções dos personagens e isso vai ser interessante de ver no futuro. O primeiro é que a Ada vai se tornar uma política. O segundo é que alguém da família ele deve assumir os negócios e eu chuto que realmente é o Duque por causa daquela conversa que ele tem com ele ali no pé do ouvido e o Tommy abandonando essas funções de negócios, de questão política. Em relação ao Arthur também, há teorias de que o Arthur pode ter morrido nesse final, tá? Por causa daquela carta escrita lá que ele deixa para o Thomas, onde ele fala que, independente do lugar que o Thomas está indo, em breve ele vai chegar. E ele não permanece, ele não aparece na reunião. Então pode ser que nesse um mês que teve de salto, né, do Thomas, desde a reunião até a parte dele ficar sozinho, pode ser que o Arthur tirou sua vida, buscou aí encontrar com o Thomas, só que o Thomas não morreu. São mistérios que serão desvendados apenas no filme. E o plot final que pegou todo mundo de surpresa e que cheguei até mesmo teorizar aqui no canal é que o Thomas não está doente e que o doutor é um aliado de um inimigo. Eu falei isso em uma das análises passadas levantando essa questão e o Thomas vai ficar vivo aí para o filme também. E é algo que eu achei interessante deixar o Tommy vivo, tá? Porque diversas produções que eu vi relacionadas a gangues, a gangsters, sempre há um final triste, um final trágico. Teoricamente, eu acho que realmente é isso que acontece, né? Seja na vida real, e por isso é levado à ficção. Só que no caso de deixar o Tommy vivo, eu gostei por quebrar esse padrão de expectativa que foi até mesmo criado pela série durante essa 6ª temporada, de um Tommy muito abalado, de um Tommy ali caminhando para a morte também, mas ele sempre teve a força de querer combater o fascismo, de querer se tornar um homem bom. E deixar ele vivo é dar essa possibilidade, essa oportunidade para o personagem fazer isso acontecer. E temos um Thomas meio que renovado, né? Porque ele fica um mês afastado, refletindo sobre isso, e quando ele descobre, parece que suas energias são completamente carregadas. E será interessante ver isso, apesar de eu acreditar que o Thomas volta para o filme apenas como um mentor, talvez não sendo essa figura principal. Mas essa foi uma parte muito legal e satisfatória. Muito é questionado por que o Thomas não matou aquele doutor. É porque quando ele tá com a arma apontada para a cabeça dele, toca o sino e fala ali, 11ª hora, 11 horas, né? Onde foi o horário que foi assinado o armistício, o Tratado de Paz, na Primeira Guerra Mundial, e acaba a Primeira Guerra Mundial e é declarado paz, por isso que ele fala em paz. E o doutor fala com o Thomas que ele não é mais o mesmo, né? Aquele cara lá da primeira temporada, o cara do subúrbio que voltou da guerra, um soldado. E quando ele não mata o doutor, ele meio que prova para o doutor que ele está errado, que ele sim consegue ser aquele cara do subsolo, o soldado. Por isso ele respeita aquele sino tocando ali às 11 horas da manhã, que é um significado de paz. Por isso ele não mata o médico, entendeu? Porque se ele matasse, mostrava que ele é só mais um cara ali do poder, que tem sua força de vontade de chegar e matar e executar. Só que ele, seguindo as leis do soldado, voltamos com o Thomas para a estaca zero, o Thomas do início de novo. E aí, para encerrar, teve 2 contextos que eu achei muito interessante. O primeiro é a explosão da casa do Thomas, porque se você perceber, desde que o Thomas foi para aquela casa, só tragédias aconteceu na vida dele, apesar que financeiramente e dos negócios ele cresceu, mas na vida pessoal muita coisa de ruim rolou, né? A morte da Grace, da sua filha, da Polly, todo mundo que esteve presente naquela casa deu alguma coisa de ruim para eles, então ele explode para quebrar todas aquelas lembranças e maldições.
e a caravana queimando, né? A caravana que continha a foto da Ruby, da Polly, da Grace, da Lizzie, que é como se ali estivesse queimando todos os arrependimentos e coisas que assombravam a mente do Thomas. Por isso que eu falei que temos um Thomas voltando à estaca zero, um Thomas renovado. E muitos até questionaram, se o Thomas não está doente, por que ele estava tendo aquelas convulsões? Porque ele estava em um momento de muita pressão, muitas vezes relacionado a essa ideia de combater o fascismo, e também por causa que ele ainda sofre de trauma pós-guerra, né? Algo que ainda bate na cabeça dele, por isso ele vê o soldado, tudo aquilo acontecendo novamente em sua mente. Essa é mais uma explicação. Então o vídeo foi esse, pessoal, ficou bem longo, né? Está acabando, mas eu queria falar muito sobre esse enredo final. Agradeço pela visualização de vocês, por ter acompanhado essas 6 análises aí que eu tentei fazer da melhor forma sobre Peaky Blinders, mas o conteúdo não acaba por aqui. Tem mais sobre a série, pode continuar no canal. Muito obrigado por sua visualização, deixe seu like e se inscreva. É isso, tamo junto e fui!